Olá, pessoal! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Que chuvinha gostosa, né? Esses dias todos aí com uma chuva maravilhosa. Às vezes a gente pede flores, mas aí Deus dá a chuva primeiro, né? Para que lá na frente possam nascer as flores. E aí tem muitos ensinamentos nesse pedido aí a Deus, tá? Começando o podcast já com reflexões maravilhosas e com uma frase reflexiva, né? Muito bem, gente. Espero encontrar todo mundo bem, tá? O tema que eu quero falar com vocês hoje é um tema profundamente delicado, mas é necessário. Embora muitos tenham a ideia de que não deve falar, porque falando pode ativar muitos gatilhos. E sim, de fato, né? Se a gente não tiver responsabilidade em relação a esse tema, é um tema profundamente delicado e aí pode sim ativar alguns gatilhos e fazer com que algumas pessoas possam pensar nessa possibilidade, tá certo? Mas esse tema é com um farol de acolhimento, na verdade. Vai servir também de orientação, conscientização para quem sofre ou para quem convive com a dor do suicídio. Então, eu vou tentar aí trazer reflexões interessantes, informações científicas. Eu gosto muito de uma suicidologista, menina, palavra, né? Que às vezes embola na minha língua. Karina Fukumitsu. Ela é especialista, né, em suicídio para as pessoas que decidem, para quem vai e para aqueles que também ficam, né? Porque aqueles que ficam também ficam dores, ficam alguns sentimentos aí. E aí, o tema do podcast de hoje é suicídio. Como lidar com a dor de não querer continuar mais. E quando viver pode doer mais do que morrer. Quando a alma grita, né, gente, silenciosamente e ninguém parece que ouve o que a pessoa está gritando. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema difícil, mas é extremamente necessário, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber, né, lidar com essa dor. As pessoas, os parentes que ficam com essa dor também precisam falar um pouquinho e saber lidar com esse tema tão adoecido, né? Tão doloroso, por assim dizer, né? Como a gente pode suportar a dor de não querer mais continuar? Como acolher alguém que sofre silenciosamente? Como ajudar na prevenção e no luto daqueles que ficam? Então, na verdade, esse episódio vai ser um abraço para quem vive na borda desse abismo e para quem ama alguém que já caiu nele, né? Não é sobre fórmulas, sabe, gente? Mas é sobre a humanidade, sobre como a gente pode pensar de forma real sobre o tema, sobre essa dor de quem pensa em morrer. A suicidologista Karina, ela nos ajuda a refletir com várias frases importantes, né? Ela tem um podcast que ela fala com a psicóloga Pamela. Ela diz que não se trata de querer morrer, trata-se de não querer continuar vivendo do jeito que está. Então, esse estado de desesperança existencial em que as pessoas que querem morrer, na verdade, o que Karina traz é que a pessoa, de fato, ela não quer morrer, ela só não quer mais continuar com aquela dor. Então, o suicídio, na verdade, não é um desejo de morrer, mas é uma tentativa de interromper aquela dor psíquica insuportável que a pessoa está sentindo, sabe? A pessoa quer acabar com aquele sofrimento, não necessariamente com a vida. Viktor Frankl, ele fala também, e ele foi um sobrevivente dos campos de concentração, ele diz que o ser humano, ele pode suportar qualquer dor, inclusive essa dor de não querer mais viver, se
ela encontrar um sentido. Então, quando a gente encontra um sentido, a dor ela torna mais suportável, mas quando a gente não encontra um sentido, essa dor se torna insuportável e o tédio vira um desespero, a solidão vira um abismo, né? Então, e essa dor, na verdade, ela inicia também com um processo intenso de uma dor emocional e o lobo pré-frontal, que é a área do raciocínio, da tomada de decisões, ele entra em disfunção. A amígdala cerebral também, que está ligada à ameaça, né? Ela também fica hiperativa quando a pessoa tem esses pensamentos suicidas. A pessoa perde o senso de alternativas e aí parece que o suicídio é a única saída, né? Freud, ele via, na verdade, o suicídio como uma agressão direcionada a si mesmo. O resultado da perda de objetos de amor ou de um colapso do ego diante daquele sofrimento, diante daquela dor insuportável, né? Já Jung, por sua vez, falava da necessidade de interação das sombras. Aquilo que você não traz à consciência pode se tornar um destino, né? E o suicídio pode ser a expressão de um self fragmentado, que perdeu o contato com o sentido, o contato com a vida, o contato com o que é de fato real e entra, né, de forma muito profunda no sofrimento. Então, o segredo mesmo é a pessoa tentar descobrir um propósito, resgatar alguém do fundo do sofrimento, né? Perceber de onde é que parte aquele sofrimento e tentar resgatar daquele sofrimento. Não é um processo simples, tá? Não é um processo tão simples assim. É algo que precisa ser construído, né? E precisamos ajudar essa pessoa com prevenção. E a prevenção começa, na verdade, com escuta, com presença, com validação. Então, as pessoas que estão diante ou no ambiente de uma pessoa que pensa ou que fala sobre isso, na verdade fica meio complicado, né? A gente saber o que essa pessoa pensa, mas às vezes a pessoa, quando pensa em tirar a própria vida, ela dá sinais. Então, tomar muito cuidado com o que fala, né? Muitas vezes a gente, por uma ignorância, pode dizer que é fraqueza, ou pode dizer frases, né, de que a pessoa tem tudo, por que a pessoa está triste, ou pode querer dizer que a pessoa está querendo chamar a atenção. Karina, no podcast que ela gravou com uma psicóloga, né, ela disse que quando ela levava a mãe para as muitas tentativas de suicídio que a mãe tinha, a equipe médica que atendia falava exatamente isso, né? Que a mãe estava tentando chamar atenção, né? Que eles iriam fazer com que ela sentisse uma dor ainda maior, né? Então, na verdade, não é só as pessoas que têm uma ignorância, por assim dizer, né? Até as pessoas que têm um conhecimento da área de saúde, às vezes pode não saber lidar bem com uma pessoa que está numa situação como essa, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. O ser humano, ele não vai atentar contra a sua própria vida numa situação funcional. A pessoa tem que, de fato, estar numa situação muito disfuncional para atentar contra a própria vida. Então, o lugar de escuta, o lugar de acolhimento, de presença e validar aquele sentimento soa muito mais produtivo do que uma atitude como essa, sabe? Então, ao invés de dizer que isso é uma fraqueza, a gente pode dizer que a pessoa não está sozinha, né? Que a dor daquela pessoa importa, que você se importa e quer muito saber. Estar presente, né? Perguntar se a pessoa quer conversar sobre aquilo. Karina Fukumitsu também fala da importância de combater a morte em vida, que é um estado de invisibilidade, né? Despersonificação e exclusão.
Então, trazer a luz da vida, porque talvez é como se essa pessoa estivesse no fundo do túnel e não estivesse enxergando a luz. E talvez, a depender de como você se posiciona diante dessa dor dessa pessoa, essa pessoa pode sim, talvez, né, enxergar essa luz. E aí, Karina também propõe a acolhida da vida em crise, né? Ouvir sem querer consertar, mas simplesmente estar com aquela pessoa. Então, a prevenção, ela também pode ajudar. Agora, a pessoa precisa de uma ajuda especializada, né? A pessoa precisa de um processo psicoterapêutico, precisa olhar para a sua espiritualidade. Grupos de apoio também pode ser de muita ajuda, né? Uma educação emocional também pode ajudar, né? Agora, eu quero falar também, claro que a pessoa que está sentindo essa dor, né? E muitos que ficam se perguntando, mas por quê, né? Uma vez eu estava lendo um artigo onde diz que seria interessante não falar muito do tema, porque quem fica acaba se questionando, né? Mas por que essa pessoa fez isso? Qual foi o motivo pelo qual a pessoa fez isso? Algo que Karina fala que me toca muito é que muitas vezes nós não vamos saber o motivo, né? A verdade se vai com a pessoa que tira a vida. A gente não vai saber o real motivo. Então, por isso que às vezes se questionar muito, querer saber a fundo o que não é muito lugar, sabe? Mas um trabalho de pós-venção, ajudar a quem ficou, ajudar aquele parente que passou por essa situação de perder alguém na morte pelo fato do suicídio, é algo que a gente precisa olhar também, sabe? O luto por suicídio, ele é atravessado por vários sentimentos. Ele é atravessado pela culpa, né? Talvez a pessoa se culpe, poxa, se eu tivesse aqui no momento, ou se eu não tivesse falado isso ou aquilo. O luto pelo suicídio também tem um lugar de raiva, né? A pessoa se sente raivosa, por que eu não fiz algo? E por que a pessoa fez isso? Não poderia tentar mais? Tem a vergonha, né? De não entender muitos fatos, e muitos vão para o lugar de silêncio, né? De entrar muito no seu eu para si e não expor muito a sua dor daquela perda, né? Que é uma perda insuportável. Então, quem fica, na verdade, é interessante a gente pontuar que quem fica não é o culpado. A pessoa que comete o suicídio, muitas vezes, tem uma dor muito profunda, sabe? Existe a questão da impulsividade, que a pessoa, quando procura fazer isso, houve um gatilho e, pelo impulso, a pessoa decide ali naquele momento e pratica o ato. Então, não existem culpados. Não existe aquela possibilidade, se eu tivesse aqui eu poderia. Não, porque talvez aquele gatilho naquele momento foi o momento que a pessoa utilizou para fazer aquilo, tá? Então, para quem ficou, ninguém é culpado, você não é o culpado. Você também tem o direito de sofrer e de falar sobre isso, né? Não ache que isso tem que ser um segredo, que você não deve falar, que talvez outros não vão lhe compreender. Tem muitos que estão dispostos a compreender a sua dor. Então fale, valide esse sentimento, né? E a melhor homenagem à pessoa que se foi é cuidar de si. Quebrar esse tabu, buscar mais informações para procurar entender, sabe? Busque grupos de apoio ao luto por suicídio. Essa busca é extremamente fundamental, porque a dor, quando ela é compartilhada, ela vira uma reconstrução, né? Você vai ter condição de acessar histórias semelhantes, pessoas que passam por dores semelhantes, e aí
o relato de um pode sim te ajudar. Então, se você está sofrendo ou pela dor insuportável e acha que esse é o único e último caminho, né, segure aqui a minha mão de forma figurativa, mesmo que em pensamento, sabe? Você não precisa enfrentar isso sozinho. Existe sim ajuda, existe sim a saída. E mesmo que a esperança esteja em coma, ela ainda respira, sabe? Você é valioso. A sua dor é real. E essa dor, ela não é o fim da sua história. Você pode sim encontrar um sentido, até mesmo nessa dor, e buscar a saída. Existem pessoas que estão apostos para ouvir, para escutar. E eu me coloco à disposição, se você está me escutando agora e está sentindo essa dor insuportável e acha que só esse é o caminho. Eu estou à disposição. Mando uma mensagem lá no meu link da bio. Tem o meu WhatsApp, me manda mensagem a hora que você precisar de uma escuta ativa e acolhedora, que eu tô por aqui, tá? E se você ama alguém que sofre dessa dor, seja presença, não perfeição, tá? Não cobra. E se por um acaso alguém partiu, você tem sim o direito de chorar, de falar, de se reconstruir, de botar para fora os seus sentimentos, a sua dor, tá? Fale sobre isso. Hoje eu falo com muita naturalidade, mas esse tema para mim, há um bom tempo, foi bem dolorido, né? Eu perdi meu pai também, né? Para o suicídio, e naquele período eu não entendi muito bem. E todos esses sentimentos, né, de raiva, de culpa, de dúvidas, de silêncio, pairaram em mim durante muito tempo, né? E aí, num processo terapêutico bem aprofundado, foi que eu vim entender e vim acolher essa dor, e hoje eu falo com muita naturalidade, né? Existem dores profundas nas pessoas que não está na nossa capacidade, talvez, entender. Mas só escutar a dor dessas pessoas já ajuda, sabe? E algumas frases, alguns posicionamentos podem servir de alerta pra gente. Quando uma pessoa diz que está cansada, né, que não aguenta mais, tudo isso pode ser sinais. Então, mesmo nessa vida corrida, no seu dia a dia corrido, quando uma pessoa falar assim, não passa desapercebido, sabe? Dê a sua presença. Um outro sinal que eu acho bem interessante é quando você vê alguém arrumando tudo, doando roupas, ou talvez visitando várias religiões, né? Tudo isso pode ser sinais também, né? A Organização Mundial de Saúde, ela traz alguns alertas e alguns sinais de que a gente pode ficar, né, bem atentos em relação a isso. Então, se você perceber, tente dar a sua presença, a sua escuta. E mesmo que você dê a sua presença, dê a sua escuta, e se por um acaso isso vier a ocorrer com alguém que você ama, repito, não dê lugar à culpa, né? Não existem culpados num processo de autodestruição. Existem dores muito profundas e que a pessoa decidiu, né? E a gente precisa até respeitar a decisão do outro. Mas busque ajuda, né? Busque uma pessoa que possa conseguir te escutar, organizar os seus pensamentos nesse momento e que você possa passar pelo luto de uma forma leve, né? Cada um tem seu tempo, mas é importante que a gente organize os nossos pensamentos, tá? Bom, gente, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem difícil, né? É um tema doloroso,
mas eu acredito que é necessário, né? É necessário falar, é necessário que a gente converse sobre, né? Falar, eu digo que salva, amar salva, sentir é humano, então a gente precisa sim falar. E eu finalizo com uma frase, né? Eu já citei, mas eu quero falar mais uma vez. Se a sua esperança está em coma, ela ainda respira. Então, segure a minha mão, mesmo que em pensamento, e lembre-se, sua dor, ela é real, mas ela não é o fim da sua história, tá? Você é necessário, sua vida importa. Mais uma vez, falar salva, amar salva e sentir é extremamente humano, tá bom? Muito obrigada pela existência de vocês. Acredito que vocês agora já sabem por que eu agradeço muito pela existência, né? Eu agradeço muito por você não desistir de você todos os dias, tá? Eu agradeço muito mesmo. Cada um de vocês, cada história que chega a mim é algo que para mim é riquíssimo. Então, mais uma vez, continuo agradecendo por vocês terem ficado até aqui, escutado esse podcast. Espero que tenha tocado você. E se não tocou, que você possa refletir em alguém que de fato possa, né, esse tema possa tocar e que você possa compartilhar essa informação para alguém que você acha que precisa, tá bom? Um grande beijo, mandem, continuem mandando aí sugestões, tá bom? E mais pra frente tem algumas novidadezinhas aí que eu tô produzindo umas coisas. Eu gosto muito de frases, né? Então tô produzindo algo aí que eu acredito que vocês vão gostar. E aí mais à frente eu divulgo, tá bom? E não deixem de me seguir lá no Instagram, né? @cal_paixão. Lá no link da bio tem o meu WhatsApp, então se quiser entrar em contato, se não quiser colocar nos comentários aqui as sugestões, podem fazer com que muitos estão fazendo isso, né? Mandando mensagens pelo WhatsApp e todas essas sugestões estão sendo acatadas para melhor atender a cada um de vocês, tá bom? Um beijo e uma excelente tarde para cada um de vocês. Tchau, gente!